Oi, tudo bem? Vou gravar um vídeo curtinho para a gente falar sobre as motivações em diferentes idades sobre alimentação, nesse período crítico onde a criança tende a ter um pouco de recusa. A gente precisa entender que a criança ela tem que ter um motivo para se alimentar. Porque as crianças basicamente não entendem muito bem que aquilo ali traz saúde, que é importante fazer as melhores escolhas para manutenção da saúde. Isso é muito ainda para elas entenderem. Com o passar do tempo elas vão entender, mas no momento em que ainda são muito pequenas, a gente não consegue ter esse diálogo com a criança dessa forma. Então, não tem mini adulto, não dá para explicar que a criança precisa comer para ter uma saúde, porque é importante. E a gente precisa então motivar a criança a comer para a gente conseguir ter sucesso na alimentação. Mas como que a gente motiva uma criança a comer? É importante a gente saber que os bebês, eles são motivados pelo simples fato de exploração, né? Para conhecer o mundo, para conhecer o que está surgindo ao redor, tudo chama a atenção dos menores. Então, é uma experiência corporal, uma experiência sensorial, né? Utilizar o tato para pegar o alimento, é importante deixar pegar, é importante sentir a temperatura, é importante sentir se tá a consistência molinho, mais durinho, se tá mais firme. O bebê ele vai tendo essa experiência quando ele toca o alimento. Quanto mais alimentos a gente oferecer, quanto maior o leque de opções, mais experiência sensorial a criança vai ter, mais ela vai explorar e mais conhecimento ela vai ter. Então, quando o bebê tá tocando no alimento, que ele tá amassando, que ele tá brincando, que ele tá jogando fora, e você tá aí desesperada porque a criança, nossa, não come, ou então coloca na boca, joga tudo fora, ou então, nossa, mas come tão pouquinho, você tá bem preocupada porque o seu bebê não tá comendo, na verdade ele está aprendendo sobre os alimentos, né? É muito importante a criança ter esse contato. Ela vai aprender sobre essas experiências e vai conseguir comer mais adiante, continuando a oferta desses alimentos. Mas os bebês maiores, para comerem, a motivação deles é diferente dos menores, porque o que diferencia são que os maiores eles já têm pensamentos, eles já estão conhecendo a sua individualidade, eles já conseguem falar não, já conseguem impor algumas escolhas. Então, a motivação ela tem que ser interna, porque a gente não consegue ganhar na conversa e no jogo a criança. A gente não consegue fazer a criança comer porque sim, porque a gente quer comer. Dessa forma não funciona. Então, para a motivação ser interna, essa experiência tem que ser muito agradável, tem que ser uma experiência familiar, tem que ser uma experiência com os amigos, tem que ser uma experiência de autoafirmação, tem que ser uma experiência que a criança se sinta como um indivíduo participando de um todo. Se você dá para um bebê um besouro, o bebê põe na boca, ele não tem essa malícia de entender que aquilo ali não é um alimento, por exemplo. O maiorzinho, ele já sabe que o besouro é um besouro, então ele não vai colocar na boca. Então a forma de motivação tem que ser diferente para a gente conseguir conquistar a criança para que ela experimente, para que ela prove. Se o seu bebê gosta, por exemplo, se a sua criança maior gosta muito de batata frita, se você der um brócolis para essa criança, ele não vai conseguir comer um brócolis no primeiro momento. Isso com certeza não vai funcionar. Aliás, pode ser que funcione, mas seria um jogo na loteria, né? Seria ganhar na Mega Sena. Mas o que a gente faz? A gente começa
a trazer para a criança aquele alimento em formas variadas. Se ele gosta muito de uma batata frita, a gente pode oferecer uma banana frita, a gente pode oferecer um inhame frito, a gente pode oferecer mais para frente uma batata cozida, a gente pode oferecer um purê de batata e vai modificando a preparação de acordo com aquele alimento lá que ele tem maior preferência. E a gente vai modificando, chegando mais próximo do saudável com o passar do tempo. Claro que isso não vai acontecer do dia para a noite, né? E a gente tem que ter uma dedicação maior para conseguir fazer essa experiência funcionar. Com muito cuidado, com amabilidade, com muita paciência, porque pode ser que da primeira vez que você ofereça, a criança tenha uma forte resistência e recuse mesmo. Sair da zona de conforto para eles também é difícil, assim como para nós. Criar um novo hábito também é difícil e nós somos criaturas de hábitos. Então não dá para oferecer pela primeira vez um alimento que seu filho nunca consumiu e desejar que ele coma de bocadas. Então tudo isso é um trabalho que tem que ser feito com muita paciência, observando muito a criança, entendendo o horário da fome daquela criança, trazendo a criança para participar de um preparo de um alimento, ainda que essa criança no final não consuma aquele alimento que foi preparado com você, mas já nesse sentido já está sendo feita uma educação nutricional. Então é tudo bem passinho de formiga mesmo, que a gente vai conseguindo que a criança se familiarize mais com os alimentos, que a criança possa pegar, tocar, cheirar e ter um interesse até por fim comer. Mas a gente precisa entender que o nosso objetivo final é melhorar a alimentação da criança. Ele vai passar por todos esses processos até que a gente consiga que a criança realmente coma. E comer e engolir é muito fácil, mas com que a criança goste de um alimento, que a criança realmente opte por aquele alimento, é um trabalho que a gente vai fazendo com um tempo indefinido, com muita insistência, muita persistência e confiando de que em algum momento, aquela criança vai responder aquilo tudo que a gente está fazendo para melhorar